Livro Filoteia, Introdução à Vida Devota de São Francisco de Sales. Parte 3, capítulo 40. Avisos para as viúvas. São Paulo instrui a todos os prelados na pessoa do seu Timóteo, dizendo: honra as viúvas que são deveras viúvas. Ora, para ser verdadeiramente viúva, requerem-se estas coisas. Primeiro, que não somente a viúva seja viúva de corpo, mas também de coração, isto é, que seja decidida, com inviolável resolução, a conservar-se no estado de uma casta viuvez. Porque as viúvas que não o são, senão enquanto esperam a ocasião de se tornar a casar, não estão separadas dos homens, senão segundo o deleite do corpo, mas já estão juntas com eles, segundo a vontade do coração. E se a verdadeira viúva, para se confirmar no estado de viuvez, quer oferecer a Deus um voto, o seu corpo e a sua castidade, acrescentará um grande ornamento e estavio à sua viuvez, e porá em grande segurança a sua resolução. Porque vendo que depois do voto já não está na sua mão o poder de deixar a sua castidade sem deixar o paraíso, será tão zelosa e desvelada pelo seu intento que não consentirá nem por um só instante em seu coração os mais simples pensamentos de casamento. De sorte que este sagrado voto porá uma forte barreira entre a sua alma e a toda sorte de projetos contrários à sua resolução. Santo Agostinho aconselha encarecidamente este voto à viúva cristã, e o antigo e douto Orígenes passa muito mais adiante, porque aconselha as mulheres casadas a que façam voto e que se consagrem à castidade na viuvez, no caso em que seus maridos venham a falecer antes delas, para que contra os prazeres sensuais que poderão ter no casamento, possam contudo gozar do mérito de uma casta viuvez por meio desta promessa antecipada. O voto torna as obras feitas em seguida a ele mais agradáveis a Deus. Corrobora a coragem para as fazer e não dá somente a Deus as obras, que são como que os frutos da nossa boa vontade, mas dedica-lhe até a própria vontade, que é como que árvore das nossas ações. Pela simples castidade, nós entregamos o nosso corpo a Deus, reservando, contudo, a liberdade de o submeter de novo aos prazeres sensuais, mas pelo voto da castidade, fazemos-lhes dele absoluta e irrevogável doação, sem reservarmos nenhum poder de nos desdizermos, tornando-os assim felizes escravos daquele cujo serviço é melhor que toda a realeza. Ora, como eu aprovo sem restrições os pareceres destes dois grandes homens, também quisera que as almas que forem tão ditosas e que desejem executá-los, o façam prudentemente, santamente e com solidez, depois de examinar bem as suas forças, de invocar a inspiração celeste e de tomar o conselho de algum sábio e devoto diretor, porque assim tudo se fará com mais fruto. Segundo, além disso é preciso que esta renúncia às segundas núpcias se faça pura e simplesmente para com maior pureza voltar para Deus todos os seus afetos e em tudo unir o seu coração com o da sua divina majestade. Porque se o desejo de deixar os filhos ricos ou qualquer outra espécie de pretensão mundana conserva a viúva na viuvez, ela talvez disso receba louvor, mas não por certo aos olhos de Deus, pois que diante de Deus não pode merecer verdadeiro louvor, senão o que é feito por amor de Deus. Terceiro, ademais, é preciso que a viúva, para ser verdadeiramente viúva, esteja separada e voluntariamente desprendida dos deleites profanos.
A viúva que vive em Delícias, de São Paulo, está morta em vida. Querer ser viúva e, sem embargo, gostar de ser festejada, acariciada, galanteada, querer achar-se nos bailes, danças e festins, querer andar perfumada, enfeitada e elegante, é ser uma viúva viva quanto ao corpo, mas morta quanto à alma. Que importa, peço-te, que me digas, que a tabuleta da pousada de Adonis e do amor profano seja feita de plumagens brancas colocadas à laia de penachos, ou de um véu negro estendido à maneira de redes sobre o rosto, e até muitas vezes o preto costuma, por vaidade, ser preferido ao branco para mais realçar a cor. A viúva, sabendo por experiência de que modo as mulheres podem agradar aos homens, lance seus espíritos incentivos e iscas mais perigosas. Por isso a viúva, que vive nestas loucas delícias, está morta em vida, e a bem dizer não é senão um ídolo e aparência de viuvez. Chegou o tempo da poda. A voz da rola já foi ouvida na nossa terra, diz o Cântico dos Cânticos. A poda das superfluidades mundanas é necessária para quem quer que deseje viver piedosamente, mas é sobretudo necessária para a verdadeira viúva, que, como casta rola, acaba recentemente de chorar, gemer e lamentar-se da perda do seu marido. Quando Noemi voltou de Moabe para Belém, as mulheres da cidade que a tinham conhecido no princípio de seu casamento perguntavam umas às outras: "Não é esta Noemi?" Mas ela respondeu: "Não me chames, peço-vos, Noemi, porque Noemi quer dizer graciosa e bela. Chamai-me antes Marei, pois o Senhor encheu minha alma de amargura." O que dizia porque seu marido lhe tinha morrido. Assim, a viúva devota nunca deve querer ser chamada, nem tida como bela, nem como graciosa, contentando-se com ser o que Deus quer que ela seja, isto é, humilde e abjeta a seus olhos. As lâmpadas, cujo azeite é aromático, quando apagam as suas chamas, deitam um cheiro mais suave. Assim, as viúvas, cujo amor foi puro em seu matrimônio, derramam o maior perfume de virtude e de castidade, quando a sua luz, isto é, o seu marido, é apagada pela morte. Amar o marido enquanto ele vive é coisa bastante comum entre as mulheres, mas amá-lo tanto que depois da morte dele não se queira outro, é um grau de amor que não pertence senão à verdadeira viúva. Esperar em Deus enquanto o marido serve de arrimo não é coisa muito rara, mas esperar em Deus quando se fica privada deste apoio é coisa digna de grande louvor. É por isso que se conhece mais facilmente na viuvez a perfeição das virtudes que se praticaram no matrimônio. A viúva que tem filhos, que precisam da sua direção e governo, principalmente no que toca à sua alma e à ordenação da sua vida, não pode nem deve de maneira alguma abandoná-los, porque o apóstolo São Paulo diz claramente que elas são obrigadas a esse cuidado para pagar o que por elas fizeram seus pais e mães. E muito mais ainda, porque se alguém não olha pelos seus, e principalmente pelos da sua família, é pior que o infiel. Mas se os filhos estão em condição de não precisar de ser governados, a viúva então deve empregar todos os seus afetos e pensamentos para os aplicar mais puramente no seu aproveitamento e progresso no amor de Deus. Se alguma violenta força não obriga a consciência da verdadeira viúva aos desaires e contratempos de fora, como são os processos e demandas, aconselho-lhe que se abstenha de tudo e que siga o método de orientar os seus negócios, que para ela seja mais suave e tranquilo, embora se lhe afigure que não é o mais prático e frutuoso.
porque é preciso que os frutos de tais desarmonias sejam deveras grandes para se poderem pôr em confronto com o bem de uma santa tranquilidade, sem deitar conta a que o processo e subsequentes desavenças dissipam o coração e muitas vezes abrem as portas aos inimigos da castidade, visto que por comprazer com aqueles de cujo favor e proteção se carece, se chegam a adotar atitudes indevotas e desagradáveis a Deus. Seja a oração o contínuo exercício da viúva, porque, não devendo já ter amor senão por Deus, nunca mais deve falar senão com Deus. E como o ferro, que sendo impedido de seguir a atração do ímã, por causa da presença do diamante, se arremessa para o mesmo ímã. Apenas o diamante é levado para longe, assim o coração da viúva, que não podia com facilidade abismar-se inteiramente em Deus, nem seguir os atrativos do seu divino amor durante a vida de seu marido, deve logo depois do falecimento deste, ir ardentemente à cata dos perfumes celestiais, dizendo à imitação da esposa sagrada: Ó Senhor, agora que sou toda minha, recebei-me como toda vossa. Levai-me atrás de vós. Nós corremos ao odor dos vossos perfumes. A prática das virtudes próprias da viúva santa são a perfeita modéstia, a renúncia às honras, às reuniões, às assembleias, aos títulos e todas as classes de vaidades semelhantes, a assistência dos pobres e dos doentes, a consolação dos tristes e aflitos, a iniciação das donzelas na vida devota e o empenho em se tornar perfeito modelo de todas as virtudes para as mulheres novas, a limpeza e a simplicidade são os dois enfeites e guarnições dos seus vestidos. A humildade e a caridade, os dois enfeites e ornamentos das suas ações. A honestidade e a mansidão, os dois asseios da sua linguagem. A modéstia e o pudor, as duas luzes de seus olhos. E Jesus crucificado, o único amor do seu coração. Para abreviar, a verdadeira viúva é na igreja uma pequena violeta de março que derrama com suavidade sem par pelo odor de sua devoção e se conserva quase sempre escondida sob as largas folhas de sua humildade, e pela sua cor menos deslumbrante, dá provas de sua mortificação. Ela nasce nos lugares frescos e não cultivados, não querendo ser apoquentada pelo comércio dos mundanos, para melhor conservar a frescura de seu coração contra os calores que o desejo dos bens, das honras ou até dos amores lhe poderia trazer. Ela será bem-aventurada, diz o santo apóstolo, se perseverar desta maneira. Teria muitas outras coisas a dizer sobre este assunto, mas teria dito tudo quando dissesse que a viúva zelosa da honra de sua condição lesse atentamente as belas epístolas que o grande São Jerônimo escreveu à Fúria e à Sálvia, e a todas as outras matronas que tiveram a singular ventura de ser filhas espirituais de tão grande Pai. Porque nada se pode acrescentar ao que ele lhes disse, senão esta advertência, que a verdadeira viúva nunca deve criticar, nem censurar, aquelas que passam as segundas ou até terceiras e quartas núpcias, porque em certos casos Deus assim o dispõe para a sua maior glória. E é preciso ter sempre presente a doutrina dos antigos, que nem a viuvez, nem a virgindade tem no céu outro lugar que não seja o que lhe é marcado pela humildade. Capítulo 41. Uma palavra sobre a virgindade. Ó virgens, se pretendeis casar-vos, conservai então cuidadosamente o vosso primeiro amor,
para a pessoa que o céu vos destinou. É uma fraude apresentar-lhes um coração que já foi possuído, usado e gasto pelo amor, em vez de um coração inteiro e sincero. Mas, se por vossa felicidade vos sentis chamadas para as núpcias castas e virginais do Cordeiro Imaculado, então conservai com toda a delicadeza de consciência todo o vosso amor para este divino esposo, que, sendo a própria pureza, nada ama mais do que a pureza, e a quem são devidas todas as primícias, máxime as do amor. As cartas de São Jerônimo contêm todos os outros conselhos que vos são necessários, e como o vosso estado vos obriga à obediência, escolhei um confessor sob cuja direção vos podeis consagrar à divindade mais santamente e com maior segurança.